Então vamos nessa. Primeiro, deixa eu agradecer você pela participação aqui conosco nessa nossa nona live, para que a gente possa estar trazendo algumas discussões, alguns apontamentos e algumas reflexões sobre o turismo. Deixa eu apresentar você, antes de mais nada. Então, está conosco na tarde de hoje o Diego Augusto Orsini Bezerra. Ele é graduado em Turismo pela Universidade de Fortaleza e pós-graduado em Planejamento em Ecoturismo pela Universidade Federal de Lavras. Tem experiência profissional no setor público, tanto na esfera municipal e estadual. E tem atuação também na área de consultoria e qualificação voltada para o turismo. É servidor efetivo do governo do estado de Mato Grosso, pela Secretaria Adjunta de Turismo, na função de analista de desenvolvimento econômico e social no perfil Turismólogo. Diego, bem-vindo novamente e obrigado por aceitar o nosso convite. O que, Eduardo, eu que agradeço e também quero lhe parabenizar pela iniciativa aí. Você já vem, como você mesmo falou, né, com algumas lives e realmente com uma proposta bem interessante de discutir o turismo de forma técnica, realmente da maneira que esse setor merece ser discutido. Parabéns. Obrigado. Diego, deixa eu só contextualizar com você e com as pessoas que estão acompanhando. Sim. Na tarde de hoje. Nós já realizamos 8 lives e já passaram por aqui a Luciana, o Conrado, o Ramon, o Wellington, Fânia, Ana Paula, Caio e a Graziela. E foi positiva a participação deles, porque na nossa proposta desses webinários é justamente no sentido de que a gente possa compreender o turismo dentro de alguns dos segmentos que fazem parte dessa cadeia. Porque a gente compreendeu Sim. que é um momento necessário justamente para que a gente entenda que cada segmento ele tem sua importância, ele tem sua nuance. Já tinha algumas dificuldades antes da pandemia e esse é o momento para que nós possamos refletir, dialogar e principalmente já propor algumas perspectivas, algumas atuações e principalmente fortalecer o turismo. Então, antes dessa sua participação, nós já dialogamos dentro das temáticas de eventos, meios de hospedagem, gastronomia, na parte de alimentos e bebidas, eventos esportivos, lazer e animação, gestão estratégica de pessoas e qualificação profissional, gestão municipal de turismo, turismo e meios de comunicação, turismo e planejamento em mídias sociais. E hoje nós estamos trazendo aqui a temática atores locais, descentralização e desenvolvimento do turismo. Então, Diego, rapidamente, traz uma contextualização aí de qual que vai ser a importância dessa temática de hoje na sua ótica. Na verdade, a gente buscar uma reflexão aqui, né, a respeito do turismo e sempre com esse cuidado de estar discutindo o turismo de forma mais técnica, João, e até mesmo nós que né, trazemos o conhecimento do turismo vindo da academia, então discutir a questão da descentralização do turismo, né, que está tendo tanta importância hoje em dia e que tem trazido vários resultados positivos para o turismo, até pela complexidade que é o setor, né, e tem dado capilaridade para que a atividade desenvolva. Né, a questão de discutir um pouco também da questão dos atores locais, qual a importância que esses atores têm nesse processo, que muitas vezes a gente acaba discutindo isso pouco e a gente sabe que não faz turismo sem gente, isso é impossível, né? E essas pessoas nesse processo de descentralização, ela acaba sendo a alma dessa descentralização, né? É o que faz esse movimento e tratar acerca também do desenvolvimento do turismo, né? Como resultado de tudo isso aí. Então é mais ou menos isso aí que a gente vai tratar nessa uma hora e pouco aí de live, né? E vai discutir essa temática. E vai ser positivo porque, se nós pegarmos o exemplo de Mato Grosso é um estado de dimensões continentais, são 141 municípios. Sem dúvida. E isso aí, se nós não arrumarmos a casa, no bom português, se cada município não tiver um gestor, um interlocutor que compreenda as nuances do seu município, da sua região, a gente não consegue esse diálogo e nem esse fortalecimento, né? Sem dúvida, e a dimensão do estado também, que é absurda, né? Não tem capilaridade para chegar em todos os cantos. Então,
esses atores, essa descentralização ela tem que estar funcionando e esses atores têm que estar sendo protagonistas dos processos, né? Cada um no seu lugar, enfim, para que realmente a coisa funcione. E aí você já me deu o gancho para a gente dar início nesse bate-papo, então. Quando a gente fala de Mato Grosso, pegando esse exemplo dessa realidade que nós vivenciamos, mas é algo que também acaba se refletindo em outros estados do Brasil, que é nessa questão das temáticas que o Ministério do Turismo hoje vem buscando fortalecer com essa regionalização, com essas instâncias de governança. Ao seu ver, qual que é a importância hoje dessas instâncias de governança para o turismo, para ajudar na gestão tanto estadual quanto municipal? Na verdade, João, como nós falamos um pouquinho dessa questão da complexidade do turismo para funcionar enquanto atividade, da dimensão do Estado, enfim. Se a gente analisar, e aí eu vou começar puxando um pouquinho para a questão regional aqui, se a gente fizer uma análise aqui fria de questão de gestão, nós vamos ver que no governo federal tem a gestão do Ministério, né? No governo estadual tem o órgão estadual, o Conselho Estadual de Turismo. No âmbito do município, da mesma forma, você tem os conselhos municipais e tem o órgão municipal de turismo, e aí nós não estamos avaliando aqui no momento se funciona perfeitamente, como está, mas que existe uma estrutura, né? E aí, para eu chegar aqui na questão das instâncias. E aí, no âmbito da região, já que a gente tem, né, a proposta hoje do Ministério, trabalhar o turismo de forma regionalizada, você não tem uma gestão que faça, que tenha esse olhar regional. E é aí que entra o papel da instância de governança regional. Se eu não consigo organizar, estruturar, né, esse ambiente de gestão regional, eu vou ter aí um abismo absurdo entre o Estado e o município, né? E aí, a instância, quando a gente se refere, ela não é só regional, né, mas a instância municipal, enquanto colegiado, né, o Conselho Municipal de Turismo, funcionando também, da mesma forma no Estado, da mesma forma na União. Então, assim, são esferas que elas têm que estar funcionando em conjunto, articuladas, e que, se a gente analisar, uma não tem mais importância do que a outra, da mesma forma que uma não deve fazer o trabalho pela outra. E é o que a gente vê muito, né, a gente aprende na academia que o turismo é sistêmico, né? E o que é que isso quer dizer? Se se as coisas não funcionarem, a engrenagem não funcionar, cada um né, no seu lugar, no tempo que deve funcionar, o conjunto todo acaba sendo prejudicado, né? E para isso tem que estar, né, o âmbito do município, o colegiado, o órgão tem que funcionar, não tem que esperar quem está numa esfera acima fazer o trabalho por ele. Então, assim, tem trabalho que ele é intransferível, né? Não é porque acontece no município que é um trabalho que o Estado, a União tem que fazer. Ou é um trabalho que o Estado tem que fazer, que a União está acima, é obrigação dela fazer. Não, cada um fazendo a sua parte para que a coisa realmente funcione. E assim, pela dimensão da cadeia do turismo, da estrutura do turismo, se cada um não assumir essa responsabilidade, realmente a gente passa a ter uma dificuldade aí sistêmica grave e não funciona realmente, ou funciona mal, né? E isso que você trouxe como exemplo, nós conseguimos visualizar a cada segmento que foi abordado, a cada temática que foi trazida, justamente porque a gente vem demonstrando para as pessoas que vêm acompanhando que cada segmento ele tem a sua peculiaridade, ele tem a sua particularidade, ele tem a sua riqueza. E por isso que precisa ocorrer esse diálogo, porque um setor acaba complementando o outro. E nesses municípios, lá na ponta, de um lado nós temos essa gestão federal, nós temos a gestão estadual, mas é fundamental que nós consigamos ter essa descentralização para que tenha essa gestão no âmbito municipal também, né? Porque, como você falou, é importante ter o Conselho Municipal de Turismo, mas é um conselho que ele precisa dialogar, que ele precisa estar articulado, tanto com os segmentos dentro do turismo, quanto com outros setores na cadeia da economia, que possa trazer o desenvolvimento local, né?
E nesse tema aí que você falou da questão aí, não das esferas, né, municipal, estadual ou federal, mas de segmentos, né, agência, restaurante, meio de hospedagem, é um exemplo claro da complexidade que é o produto turístico também, né? Porque quando uma agência vende um pacote, veja bem, ela não está. A grande parte do que ela está vendendo está alheio, né? É algo exógeno ao que ela vendeu. Então, se o hotel, lá, o meio de hospedagem não funcionar bem, se o transfer não for bem feito, né? Se o passeio não for oferecido da forma que foi vendido, né? Recai tudo sobre ela. Então, veja a complexidade, a dimensão, né? O quanto exige planejamento, o quanto exige profissionalismo para que a coisa realmente funcione, né? A gente aprende isso também bem cedo na faculdade, da complexidade, né, do produto, né? Não estocagem, né? Se eu fabrico caneta e eu fabriquei 1.000 canetas e vendi 800, eu consigo ali guardar, né, 200 canetas para eu vender numa outra oportunidade. O turismo, se eu elaborei um pacote aqui e vendi, são 45 vagas num ônibus, por exemplo, eu vendi 30, né, aquelas outras 15 ali ficaram ociosas e eu vou perder realmente. Então, assim, perecibilidade muito alta, você não tem esse tempo, é naquele momento ou não é, né? Então, assim, a complexidade, por ser uma atividade de exportação, né, que já é algo um pouco mais complexo, pouca gente entende o turismo como uma atividade de exportação, né, do consumo, a venda e o consumo muitas vezes está ocorrendo ali no mesmo tempo, então são características que trazem realmente complexidade e que exige, por ser serviço, que já é essa exigência, mas quando se trata de turismo, realmente a gente tem que ter um olhar diferente e pensar o turismo aí como algo que tem que ser trabalhado de forma profissional e que é de fato complexo. E aí entra aquela importância dos atores locais, justamente porque quando a gente fala de descentralizar o turismo, primeiro que você está comercializando uma coisa que o turista só vai conhecer quando ele chegar lá. Ele tem uma ideia inicial do que ele está comprando, do que ele pode estar visitando, dos serviços que podem estar à disposição. Então ele tem aquela ideia de que o transfer, o meio de hospedagem, os atrativos que ele vai estar visitando, todos eles têm qualidade, mas acima de tudo, eles têm também uma sinergia entre eles. Então ele está fazendo essa compra na expectativa de que vai encontrar ali uma articulação, vai encontrar uma integração, e principalmente esses atores locais, eles têm que compreender que quando a gente consegue trabalhar o turismo de forma integrada, de forma planejada, de forma que conhece o perfil do turista que está chegando ali, a comunidade ela consegue se integrar e principalmente a gente consegue fortalecer a imagem do local, né? E é isso que é o grande entrave que nós temos hoje, né? Você conseguir comercializar esse atrativo e ao mesmo tempo integrar a comunidade local no contexto do turismo, né? Sim, e até porque, por mais que seja uma empresa que esteja, né, operando ali naquele destino, o que acontece em termos de aspecto negativo com aquele destino não vai recair tão somente pela empresa. Muitas vezes a empresa é que tem menos. O problema que ela vai ter vai ser ali direto com aquele cliente, né? Mas você acaba manchando a imagem do destino, né? O turista, na hora que ele retornar para o seu local de origem, né? Na oportunidade que ele tiver de relatar essa experiência dele, ele talvez até relate o nome da empresa, talvez 2, 3, 5 anos ele tenha até esquecido, mas ele vai lembrar do nome daquele destino. Então, não recai tão somente para a empresa, mas para o destino, né? O que acontece de negativo, né? Da mesma forma também, quando é positivo, o turista vai ressaltar o destino, o nome do destino, mas a gente sabe que os aspectos negativos, infelizmente, eles são mais... A pesquisa de marketing, inclusive, relatando sobre isso, eles são mais ressaltados, né? E ainda mais agora nesse tempo de aldeia global, que as informações elas chegam em tempo real. Muito rápido. Muito rápido. E se você acaba gerando uma imagem negativa de um atrativo, ou pela capacidade de carga, por ter muitas pessoas ali, um turismo de massa, ou por não ter a qualidade no atendimento, ou no que é comercializado,
Então eles acabam vendendo o gato por lebre. E aí faz aquela propaganda enganosa. Às vezes o turista no próprio município, na própria região, ele já manda uma mensagem ali, aquilo ali começa a viralizar e acaba se tornando, às vezes, algo que é difícil de você recuperar a imagem, né? Eu falo, João, é que turismo é algo, né, diferente de marketing, né? Existe a ciência do marketing, da comunicação social, publicidade e propaganda, que a gente utiliza, né, como instrumento, mas o turismo não é só atrair pessoas, né? E às vezes a gente acha que é atrair. Eu vou atuar como gestor de um destino, então eu vou me preocupar em fazer propaganda, em atrair pessoas, e a capacidade de carga é 100, eu coloco 300 pessoas, porque eu estou preocupado em atrair, né? Atrair, e essa experiência, como você citou há pouco, acaba sendo não positiva e acaba gerando a expectativa gerada pelo turista acaba sendo indo por água abaixo, e aí você vai ter tanto um custo maior, né, como um esforço maior de reconstruir a imagem daquele destino do que você começar fazendo a coisa de forma correta, construindo aos poucos e desenvolvendo o destino conforme o que é possível trabalhar no seu território. Né, isso é fato, a gente conhece algumas experiências e de fato ocorre. E é interessante porque o perfil Amazônia acabou de comentar ali também, sobre a questão da competitividade. Mas é interessante justamente que cada município ele tenha esse arranjo institucional ali, que ele permita essa organização do seu turismo no município, porque é uma maneira de você gerar essa competitividade, mas de forma positiva. Porque a partir do momento que os municípios vizinhos, eles veem que determinado município ele está se organizando, ele está organizando um calendário de eventos, ele está fazendo um estudo para saber qual é o perfil de público que ele quer atender, que ele quer atingir. Assim a gente consegue, de um lado, combater a sazonalidade, porque essa questão da alta e baixa temporada ela acaba comprometendo muito, ainda mais se tratando aqui de Mato Grosso, que tem muita riqueza, tanto a nível natural, questão de ecoturismo, turismo de pesca, turismo de aventura, mas tem também essa possibilidade do turismo religioso. Então, a partir do momento que você trabalha também esportes radicais, tudo que você puder integrar a comunidade local com o turista que está chegando ali, você consegue pensar nessa troca. Mas para isso, cada um desses segmentos, ele precisa, nesse diálogo, apresentar quais são suas dificuldades, quais são suas carências, como ele pode contribuir dentro do desenvolvimento do turismo municipal. Porque não adianta também ficar só esperando o que o governo federal determina, o que o governo estadual determina. É fundamental também que parta dos municípios para o governo estadual e para o governo federal essas iniciativas, né? A gente precisa dessa troca também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Como a gente falou no início, cada um tem a sua atribuição, né? E que muitas vezes é insubstituível, né? Então, não é a parceria, não é fazer pelo outro, né? É realmente fazer a sua parte e buscar articulação, né? Existe uma política do governo federal que o Estado tem que olhar para ela, tem que buscar um direcionamento, né, em consonância com essa política, e o município, a região e o município, da mesma forma, né, buscar para onde está caminhando esse Estado e ele começar a traçar a política dele, né? Essas esferas irem realmente funcionando, conversando entre si, se articulando. Isso realmente é descentralização, né? Não é pegar um recurso lá de cima e colocar, soltar lá, largar, né? Sem envolvimento dos atores. Então, por isso essa discussão toda de se fortalecer colegiados, por isso essa necessidade toda de, se a política hoje nacional é regional, de se fortalecer essas gestões regionais, porque realmente, se não for assim, não funciona. Não funciona. E nós temos visto muito isso na prática, justamente nessa questão de o governo federal traz toda uma política que pode ser aplicada ali, que pode ser utilizada para o fortalecimento do turismo dentro do Estado. O Estado faz essa gestão, apresentando para os municípios as ferramentas que são necessárias, que podem ser utilizadas. Mas aí a gente encontra
em determinadas situações, um gargalo grande, que é justamente a descontinuidade dos representantes à frente das pastas. Porque aí não adianta nada o governo federal trazer toda uma plataforma, o governo estadual se ajustar e apresentar para os municípios, e muitas vezes a gente tem visto, até mesmo acompanhando o trabalho no grupo das instâncias de governança, a realização de seminários, a realização de oficinas, mas muitas vezes vocês estão falando com um determinado interlocutor, 2 semanas depois, ele não faz parte mais, e aí acaba que tem que começar do zero. Aí essa descontinuidade aí acaba também comprometendo essa integração e esse desenvolvimento local, né? Sem dúvida, esse é um problema grave que nós temos e que outros colegas de outros estados relatam também, que essa descontinuidade, né, principalmente no âmbito dos municípios, e que vai direto lá na questão dos atores, né? Como eu vou, né, fortalecer esses atores se há essa rotatividade, se não há continuidade, e aí vem a questão da importância desses conselhos municipais, né? Porque por mais que haja essa rotatividade, o que não é bacana de acontecer, né, não deveria acontecer da forma que acontece, mas se você tem um conselho fortalecido, com representação do poder público, da iniciativa privada, né, por mais que essa troca ocorra, que esses orçamentos sejam baixos, né, esse conselho ele consegue manter essa discussão, né, minimamente ele consegue manter essa discussão e ultrapassar essas gestões. E aí, o João Eduardo, aproveitando essa questão que a gente falou aí um pouco da regionalização, que me ocorreu agora, uma importância também nesse viés da regionalização que eu sempre passo para os municípios, para as regiões, é que essa política favorecer municípios que não têm tanto potencial com relação ao turismo, né, o que às vezes nem tem nenhum potencial, mas que pode se beneficiar da economia do turismo. Né, mostra a capacidade que o setor tem de beneficiar não somente aqueles que são turísticos ou potencialmente turísticos. Né, muitas vezes é um município que gera pouco emprego e que tem recursos humanos aí disponíveis, é um município que não tem, né, cachoeiras, rios, né, grandes patrimônios culturais, nada mais que ele produz um bom artesanato, né, e que ele pode aproveitar dessa economia que gira na região, nesse município que está ali 80, 100, 200 quilômetros dele, e escoar essa sua produção. Então, veja a dimensão que o turismo permite acontecer quando a gente tem esse olhar regional, né, de política descentralizada, regional, envolvendo atores, e de um município conseguir se beneficiar da economia do turismo, mesmo ele não tendo potencial. Ou seja, se a discussão fosse pautada somente em potencial, em produtos turísticos, dificilmente esse município conseguiria benefícios maiores dentro do setor. E é positivo você trazer esse questionamento, porque aí nós temos precisamos ter, dentro dessa preocupação da descentralização, a compreensão de que você trabalha isso dentro do seu município, você consegue abranger isso dentro da região, da instância de governança que o município faz parte, e aí você consegue estruturar justamente essa complexidade, porque ao mesmo tempo que nós somos um estado de proporções continentais, mas nós temos uma realidade interessante aqui em Mato Grosso, que em algumas dessas instâncias de governança, às vezes a distância de um município para outro não chega a 15 quilômetros, mas aí o município ele não tem essa estrutura turística, ou não tem nenhum atrativo turístico, ou está iniciando esse processo para estruturar o seu planejamento, a sua gestão. Mas você consegue realizar um evento, você consegue estruturar esse corredor ali turístico, e você consegue mão de obra, consegue fortalecer o artesanato, consegue também colocar dentro desse viés algumas vocações que um município tem, que no outro não tem, mas acaba que nessa complexidade um complementa o outro, né? E é isso que esses atores locais precisam ter essa visão também. Sem dúvida. E nós estamos passando por um momento aí bem difícil, né, para o setor do turismo. É um setor aí que foi duramente atingido, se não mais atingido,
por um motivo bem simples, pelo fato, primeiro, do turismo exigir gente, né? Gente, tanto como forma de recursos humanos, de mão de obra, como gente enquanto potencial atrativo do contador de história, do artesão, né? De quem está ali para né, surpreender. E pelo fato de exigir deslocamento. Então são duas coisas hoje que estão duramente afetadas e que nós estamos vendo aí o impacto que está causando no setor. Isso. E muitas vezes a gente vê alguns atores, né, vendo a necessidade de aguardar, de esperar, né? Se é um momento ruim para o turismo, ninguém tem dúvida, mas a gente também não pode cruzar os braços, né? Por que não ser um momento de planejamento, de reflexão, né? De discussão interna? A ferramenta que a gente está usando aqui agora, várias outras que tem para você né, discutir, se reunir à distância, né? E não esperar o turismo retomar para imaginar para onde eu quero caminhar, né? É o que a gente tem nas oportunidades discutido com os municípios e regiões, né? Utilizem esse momento aí para reflexão, para planejar minimamente, para ter um norte, e quando esse turismo retornar, né, vocês ter algo mais palpável, né, para caminhar e seguir, não aguardar a coisa acomodar para pensar o que ainda vai fazer. E você trouxe uma pauta que ela é pertinente e vem de encontro com o que o Contatos Tour trouxe. É justamente isso que a gente sempre bate na tecla, que o empreendedor lá no município, ele tem que ter essa colaboração, esse papel dentro dessa governança. Então, quando a gente fala do Conselho Municipal, não adianta só você falar, o município tem o Conselho Municipal, tem que ser um Conselho Municipal ativo, efetivo, nessa troca de saberes, nessa troca de conhecimento, nessa troca de dificuldades. E agora, mais do que nunca, mesmo à distância, de forma remota, a adjunta de turismo ela pode estar dando esse suporte para os municípios. Então, é o momento de que, remotamente, eles consigam se organizar, realizar reuniões a cada 7 dias ou semanalmente. Importante é conseguir essa organização para que ocorra esse diálogo, para que eles compreendam esse viés do turismo, que ele tem um papel de desenvolvimento, e principalmente que os setores foram atingidos. Quando passaram aqui os outros atores que participaram conosco, o setor de eventos sofreu um baque muito grande, porque nós temos vários eventos a nível de Mato Grosso também que foram cancelados, sejam eles eventos turísticos ou eventos de outros segmentos, que acabam levando ao turismo também. Porque a gente sabe que em alguns municípios o turismo ele pode ser o carro-chefe, mas em outros ele vem como um complemento. Mas, acima de tudo, precisa ter esse planejamento e essa gestão participativa, né, Diego? Sem dúvida. Esse turismo regional ele deve voltar aí com tudo, né, João Eduardo? Até porque o setor não vai voltar do dia para a noite, né? Tem toda uma questão de protocolos, né? Malha aérea, e protocolos de biossegurança, malha aérea funcionando na sua totalidade, insegurança ainda da população, né? Para se fazer turismo tem que ter tempo livre, né? Outra coisa que a gente aprende, se não tiver tempo livre, então tá muita gente ociosa nesse momento, e quando as coisas retornarem, a gente nem sabe se essa pessoa vai poder ter férias pelos próximos 2 anos na empresa dela, né? Então, como ela vai fazer turismo sem ter essas férias? Então, a gente tem discutido que, diante dessas características, há uma tendência muito forte para esse turismo regional, daquele que alguém vai pegar um feriado de sexta, sábado e domingo, vai no seu próprio carro, né, e vai ali mais perto, 200 quilômetros, 250, né, passa aquele feriado fim de semana e retorna. Então, assim, é preciso que os municípios, que as regiões se preparem para isso, né, e uma forma de reaprender, de testar novamente seus atendimentos com um público mais local, mais regional, para que aí nos próximos anos consiga retomar em sua totalidade, né, o turismo internacional, um turismo nacional. E aí surge justamente esse desafio que a gente ainda não sabe o que esperar desse pós-pandemia. Mas um caminho que vem se desenhando, principalmente para o turismo,
é justamente isso dos atores locais. Então, o segmento ele pode estar se organizando tanto para aquelas pessoas que residem no município e para aquelas pessoas que residem nos municípios circunvizinhos. Só que aí vem aquela preocupação que a gente vem acompanhando por parte da Adjunta de Turismo, por parte do Ministério do Turismo também, de que o turismo de modo municipal ou de modo regional, ele vai ser o pontapé inicial, mas os municípios turísticos eles não vão poder ter aquele viés de exploração com relação aos valores. A gente tem que ter esse cuidado muito grande com relação a valores abusivos também, né? Porque muitas vezes a gente vai estar conhecendo aquele turista que ele pode estar fazendo um turismo bate-volta. Então ele vai, passa o dia, ou às vezes ele pernoita mais de um sábado para domingo, então é um turista que vai ter menos tempo livre, mas em compensação ele tem essa possibilidade de estar conhecendo lugares que, mesmo ele morando ali, ele nunca conheceu, né? Sim, sim, sem dúvida. Isso é uma preocupação, né? A própria secretaria tem se preocupado com isso e tem um projeto aí desenvolvido para essa retomada que né, para trabalhar esse turismo regional e pensando inclusive em tarifas diferenciadas, né? Justamente para incentivar enquanto esse turismo nacional e internacional retorna com força, e em momentos também de baixa estação, ou seja, que era um momento que aquele empreendimento, aquele atrativo estaria ocioso, né, você vai conseguir, através da organização dessa proposta, conseguir manter um fluxo, uma estada aí no seu empreendimento, no seu atrativo. Só agradecendo que foi a Alessandra de Barra do Bugres que trouxe aquela pergunta. E para quem tiver mais algum apontamento, mais alguma informação, pode estar trazendo aqui que a gente vai apresentar aqui a informação ou a pergunta. Como a Emília também colocou agora aqui, Mato Grosso tem esses lugares turísticos fantásticos para serem conhecidos, para serem explorados. Mas a gente tem que justamente tomar esse cuidado com relação a essa exploração na parte econômica, né? Não adianta a gente também pensar num preço abusivo, porque isso aí vai acabar afastando ou então gerando uma imagem negativa para aquele atrativo, né? Sem dúvida, né? Explorar a atividade e não o turista, né? Tem uma máxima bem repetida aí do turismo. E qual que vai ser a importância, Diego, ao seu ver, na parte agora dos atores de retorno? Estamos aqui trazendo hoje a temática atores locais, descentralização. Voltou? João, voltou? Voltou. Se puder repetir aí, travou aqui para mim. Então, enquanto retomava, eu só estava falando para você que agora entrando nessa realidade dos atores locais, qual que é a sua perspectiva com relação a essa preocupação para esses destinos turísticos com esses aspectos locais agora, com a participação da comunidade? Porque muitas vezes a gente tem acompanhado também que a comunidade ela fica meio periférica nessa atividade do turismo. E a gente vem percebendo que agora, mais do que nunca, vai precisar não só da comunidade, do artesão, daquele guardião de memória, mas principalmente da comunidade se sentir parte do turismo na tomada de decisões, no planejamento também, né? Sim, sem dúvida. A própria política hoje da regionalização, ela tem bastante essa preocupação, né? Quando ela impõe que o município tenha um conselho dele, que esse conselho tenha essa representatividade, né? Que a região esteja organizada, que haja uma gestão regional da mesma forma que tem a representatividade do poder público, da iniciativa privada, da sociedade civil organizada, né? Na parte do conselho também estadual, tem essas duas representações, enfim, acaba favorecendo para que haja essa participação da comunidade. Então, pelo menos dos municípios aí que integram o mapa do turismo, né, que estão dentro dessa política, desse direcionamento do Estado, a comunidade, a menos que ela não queira, mas ela não pode reclamar que ela não está tendo espaço de participação, né? Então está aberto lá para participar, enfim, para realmente representar o seu segmento,
né, dentro do setor do turismo. E isso é fato. E isso vai ser fundamental porque, como você falou, como a gente tem acompanhado, o reflexo ele tem sido grande e nós estamos percebendo que o turismo ele realmente tem essa rede de colaboração, essa cadeia produtiva, ela acabou sendo comprometida em todas as suas esferas. Então, se nós não temos a realização de eventos, acaba comprometendo os meios de hospedagem, acaba comprometendo os bares e restaurantes, acaba comprometendo os atrativos turísticos, ou se o município está recebendo um determinado evento de um segmento, acaba comprometendo também essa rede de colaboração, porque como o turismo depende do turista e depende da prestação de serviço, a gente tem esse baque tanto para quem trabalha no setor, quanto para quem precisa dele para viajar e para fazer as suas atividades, né? E fica nítido que o turismo ele tem um papel muito grande, desde que organizado e planejado para o desenvolvimento socioeconômico local e regional. Mas e os municípios? Você compreende que eles já começam a ter esse entendimento também? Não da forma que deveria, né, João? A gente ainda percebe, ainda voltando um pouquinho na questão dos atores, às vezes o município, até mesmo a região, quando você vai discutir descentralização, né, de forma técnica mesmo, né, o benefício que ele pode trazer, como isso funciona, muitas vezes tem um entendimento que quem está acima está querendo passar trabalho para quem está mais embaixo, né? Eu vou fazer porque foi solicitado ou está sendo exigido, né? Infelizmente a gente percebe muito essa questão. Tem mudado, né? Hoje a gente tem uma discussão mais um pouco mais madura, né? Alguns estados a gente percebe que isso é mais avançado, mas faz parte de um processo que vem, né, mais de trás, muitas vezes até questão cultural, né? Você pega alguns estados do sul, por exemplo, tem mais essa questão da cultura do cooperativismo, né, do mútuo auxílio, e a gente percebe que muitas vezes fica mais fácil a discussão, mas com certeza lá também isso foi construído, mas a gente percebe muito, né, isso aí em outros estados também, relato de outros colegas, dos municípios, muitas vezes esperando quem está, né, a esfera que está acima fazer por ela, ou questionando a esfera que está acima, por que está só sendo solicitado aquilo ali. Acontece ainda, infelizmente, mas eu creio que isso vai mudar, né, com esse trabalho, né, que vem sendo feito, né, com essas políticas que vêm desde o governo federal e que tem ultrapassado aí gestões, a tendência é isso melhorar, é avançar nesse sentido. E aí você tocou numa palavra-chave, é uma tendência. Então ela vai depender muito dessa compreensão lá na ponta, lá dentro de cada município, dentro da visão Sim. do prefeito, que ele precisa colocar uma pessoa como secretário ou ter uma equipe técnica dentro da secretaria que ela compreenda o turismo como uma atividade que pode gerar emprego, que pode gerar renda, desde que tenha um planejamento. Não adianta você ter uma pasta de turismo só por ter, aí a Secretaria Adjunta de Turismo ela pega todas as orientações técnicas, as normativas do Ministério do Turismo, tenta aplicar, mas aí encontra esses entraves aí justamente pela dificuldade de quem está ali na ponta. Então, mais do que nunca, hoje quando a gente fala de atores locais, e você foi bem feliz nesse entendimento, nós precisamos entender que precisa ter nos municípios essa participação, essa responsabilidade, principalmente esse engajamento de cada ator ali, independente do segmento onde ele atua, né? E veja bem, João, por mais que, né, você fale em união, estado, região, que são dimensões maiores, né, onde de fato o turismo acontece, né? Onde de fato o turismo acontece? No município. No município. Né, na menor unidade administrativa, é lá que acontece. Né, e muitas vezes, na maioria das vezes, é o território mais fragilizado, né, onde há mais deficiência de planejamento, de políticas públicas, de orçamento do setor, enfim. E aquilo que eu falei no início, tem atividade que é insubstituível, né? Por mais que o outro lá em cima queira fazer, não vai. Quem tem que fazer é quem está lá na ponta, quem conhece o dia a dia, né? E quem está ali todos os dias. Então, onde deveria estar, né, mais organizado é onde
é mais fragilizado. E aí é você montar, né, um prédio de cima para baixo, onde lá embaixo está frágil a estrutura, né? Como eu vou dar sustentação lá em cima, né? É uma discussão que tem muito no programa de regionalização. Programa de regionalização, mas tem que estar sempre ali perto do município para que ele, né, consiga ser aquele alicerce ali sólido para você construir, né, o restante do prédio. Então, algo bem complexo e a secretaria mesmo já ficou de fora por uma vaga de editais de financiamento por itens que não diziam respeito a ela, né? Na pontuação do projeto, um deles, por exemplo, era que se o projeto atendia municípios que tinham um conselho municipal em funcionamento, e vários dos municípios que estavam lá não tinham, então a pontuação foi lá para baixo, a pontuação inclusive tinha peso, e ficou fora. Então prova, mais uma vez, que é um trabalho que tem que ser feito a quatro mãos, né? Não tem como o Estado trabalhar sozinho, a União não consegue fazer nada só, o município lá na ponta. Então, se cada um não fizer a sua parte, né? E na academia a gente vê isso insistentemente, você sabe disso, né? Na faculdade, o turismo é feito com iniciativa privada, poder público, todo mundo tá atuando. Inclusive na questão de legislação, de segurança, né? Como um turista internacional vai entrar se não tem um governo federal ali na questão da Polícia Federal, né? Quem vai dar segurança, né, nos estados, né? Quem vai garantir a segurança sanitária, né? Coisa que está muito em voga agora, né? E mesmo de higiene dos restaurantes que estão oferecendo, né, alimentação para os turistas. Então, de fato complexo e não se consegue fazer, né, sozinho. Nem é uma esfera somente, nem um segmento somente. É impossível fazer turismo assim. E aí vem justamente aquela dica, não adianta o município achar que dentro das exigências do Ministério só precisa formar o Conselho Municipal de Turismo. Não adianta só você falar, temos o Conselho, se o Conselho não for atuante, se ele não estiver ativo, se ele não tiver efetividade de reuniões, de ações, de um planejamento que vai ali contemplar o ano inteiro, aí acaba sendo aquele efeito cascata, porque compromete o município, compromete o Estado, e aí, infelizmente, a gente que está na ponta, sempre trabalhando com essa parte de gestão de planejamento, fica de mãos atadas também. Porque creio eu que você já deve ter passado por isso. Quantas vezes a gente consegue alinhar com um gestor ali na Secretaria Municipal e depois de tudo alinhado, quando assusta, ele não faz mais parte da equipe e a gente tem que começar do zero e às vezes não tem o prazo para aquilo e acaba comprometendo o trabalho de um ano inteiro. Sim. E outra coisa também, dessa questão de trabalhar de forma conjunta, é que também, da mesma forma, não adianta o município achar que ele se organizando sozinho, ele também vai conseguir, né, grandes resultados. Porque, a menos que seja um destino, um potencial absurdo, com atrativos, né, né, avaliados aí como 4, que é a escala máxima, ele vai conseguir atrair alguém que está no sul, no sudeste do Brasil, ou atrair alguém do exterior. Mas quando eu penso isso de forma regional, né, ter um território maior, uma oferta maior à minha disposição, eu passo a ter também um apelo mercadológico muito maior. E aumenta o tempo de permanência desse turista ali e a geração de divisas também, né? De gasto, né, por turista, enfim. Então, é dessa forma que tem que ser pensado, né? Por mais que seja um destino esteja organizado, ele vai ter deficiência se ele estiver isolado numa ilha só. A gente vê cada vez mais, né, a tendência de parceria, de articulação, isso em todos os setores, né, de estar se unindo, né, se fortalecendo. A concorrência ela tem um outro olhar, né, não aquele olhar de adversário, de inimigo, mas assim, uma concorrência mais saudável depois que a articulação está montada, um direcionando para o outro, e assim, dessa forma, todo mundo ganha. E como foi trazido agora aqui, 2 apontamentos. A partir de agora, santo de casa tem que fazer milagre. Mais do que nunca, tem que ter essa participação, esse engajamento. O santo de casa tem que estar engajado.
E como foi colocado aqui, ali na região de Barra do Bugres, que os atores de gestão, eles ficam sempre, essa parte de gestão fica sempre para os técnicos ou servidores públicos, para gerenciar essa política pública municipal, regional. Então, aí trouxe aqui um complemento, que Barra do Bugres tem 2 eventos importantes, que é o Festival de Pesca, que demanda mais de 6 meses de dedicação, e tem essa necessidade. Então, mais do que nunca agora, é aquele momento de diálogo para buscar essa articulação, essa parceria público-privada, né? Conscientizar os empresários também que um vai estar ajudando o outro, que ambos podem agregar muito e fortalecer o turismo no município e, posteriormente, na região. Sem dúvida, sem dúvida. Não pode pensar em planejamento, em ação, sem envolver, né, todos os segmentos. Né, não tem. Eu não posso ter só o atrativo, onde eu vou hospedar, onde eu vou alimentar, né? Ou eu tenho onde hospedar, mas que atratividade vai proporcionar, né, levar esse turista até o destino. Então, é realmente um sistema, e esse sistema tem que obrigatoriamente funcionar. Não tem outro jeito. E nós não podemos esquecer também que nessa inclusão, além da parceria público-privada, precisamos cada vez mais trazer a academia também para dentro desses processos. Porque a academia ela pode ajudar muito, ela pode ter uma valia muito grande para que nós possamos tirar ali de dentro dos muros da academia, às vezes bons projetos, às vezes bons profissionais que podem estar ajudando nesse planejamento. Então, mais do que nunca, a academia ela é essencial para auxiliar nesse saber fazer e nesse fazer saber dentro da realidade de cada município, principalmente aqueles municípios que têm essa fragilidade ainda que nós vivenciamos, né, Diego? Sim, sem dúvida. E também na geração de informação, né? Buscar gerar informação para que o município tenha subsídio aí para tomar decisão, né? E, né, as metodologias, né, os bons profissionais, os profissionais qualificados, eles estão dentro das universidades, né? Então, é uma parceria aí necessária e que deve estar ali além muros, né, das instituições de ensino superior. E assim a gente consegue, pelo menos, começar a corrigir um gargalo que é grande, que acaba sendo uma fragilidade muito visível também, que diz respeito ao Observatório de Turismo. A falta de informações oficiais ou de atualização dessas informações para que os municípios ajudem o Estado a gerir esses dados e se orientar nessa parte de planejamento e de marketing, né? De atratividade para cada município e para cada região, né? Esse é um problema, né? Uma deficiência grave, na verdade, no país inteiro, né? De se trabalhar, e outros setores também, mas de se trabalhar né, um setor da economia ou qualquer outra atividade aí sem dados, né? Estar baseado em bases, né, em dados, e que esses dados sejam realmente confiáveis. Isso é um problema grave e, né, a Secretaria tem se mexido nesse sentido. Deve ter um observatório maior aí de desenvolvimento econômico, e o turismo, né, já está sendo montado, está inserido nesse processo, mas realmente quando a gente precisa de alguma informação por parte dos municípios, também é uma deficiência enorme, né? Poucos têm mínimos dados, né? Os meios de hospedagem e as agências também receptivas, que seriam meios de se coletar essa informação, até porque pela legislação federal, todo meio de hospedagem ele deve ter aquela fichinha lá de cadastro. Então já é uma informação. Quem é aquela pessoa, qual a origem dela, quanto tempo ela ficou hospedada, qual é a faixa etária dela, qual a profissão dela, o que ela veio fazer naquele destino. E mesmo tendo essa obrigatoriedade por parte da legislação federal, a gente vê que ainda falta, né? Poucos meios de hospedagem coletam essa informação, ou se coletam, não repassam isso para o sistema, né, que faz essa junção dessas informações, e acaba que são informações que vão aí se perdendo ao longo do tempo
e dificulta toda e qualquer política pública, né? Como a Secretaria de Turismo vai se posicionar para promover o Estado em determinadas feiras no Brasil e no mundo, né? Que destinos estão vindo a Mato Grosso? Onde é melhor eu fazer essa promoção, né? São dados que poderiam ter, né, disponíveis. E vai ser... Isso aí uma necessidade, uma discussão incansável da secretaria, do secretário Jefferson, que tem exigido aí bastante, conversado com os municípios, tentado buscar isso dentro da secretaria, mas que está caminhando para que ocorra em breve. Você tocou no... A secretaria, inclusive o Estado, já faz parte da Rede Brasileira de Observatórios, né, que já é uma discussão aí no âmbito nacional, e o Estado já tem participado de algumas discussões nessa rede. Só agradecendo a presença de todos, agradecendo também o secretário Jefferson, que está acompanhando, e você tocou num ponto que é interessante, que a gente sempre vem batendo nessa tecla também, que é essa questão dos dados oficiais, porque se você tiver esse diálogo, se os municípios compreenderem a necessidade desse diálogo, no exemplo dos meios de hospedagem, então naquela ficha de hóspedes na FNRH, você tem ali não só os dados do hóspede que ali se encontra, mas tem de onde ele vem, quanto tempo ele está ficando, se ele passou por outro destino, qual que é o motivo da viagem dele, e todos esses dados aí, se os outros segmentos eles se estruturarem nesse aspecto também, vão estar ajudando a mapear qual que é o perfil desse turista ali dentro daquela região e ajudar também para ações futuras, né? Então é preciso que a gente compreenda que o desenvolvimento ele passa pela necessidade do envolvimento, né? Isso, envolvimento de todos os setores, né? Hoje, né, o marketing, a promoção que se faz hoje não é a mesma de 10 anos atrás, né? Você tem hoje vários meios, inclusive gratuitos, de fazer promoção, da mesma forma que né, 2 décadas atrás, se eu não tivesse uma pesquisa de demanda, não fosse a campo um formulário, eu não tinha dado, né? Que ainda hoje é muito caro isso, não tem a obrigatoriedade de se fazer isso para coletar dados, porque está todo mundo articulado, ligado numa rede de comunicação através de mídias sociais. Então, se cada um, né, repassasse, coletasse, né, primeiro essa informação, né, e tiver esse compromisso de repassar isso, né, a gente já avança com a informação. E aí a pesquisa de demanda em campo, tudo bem, é mais uma, né, mas você teria várias outras, até para, né, colocar em confronto, avaliar realmente várias fontes com o mesmo tipo de informação. E aí, Diego, e aí eu te pergunto, esses municípios lá na ponta, esses atores, eles têm compreendido essa dimensão do turismo, essa necessidade do turismo tanto para o desenvolvimento econômico, mas para o desenvolvimento social? Aqueles municípios, né, que têm um maior potencial e que já conseguem né, perceber na sua economia algo do turismo, a gente consegue notar isso de forma mais fácil, né, embora ainda deficiente. Outros que ainda não iniciaram ou que estão iniciando, ainda há uma resistência bem maior, né, de se fazer isso. Até numa das reuniões que o Ministério fez, eu fiz essa pergunta para uma pessoa, né, um técnico lá se eu não me engano, em Mato Grosso do Sul, de um presidente de uma instância. Agora eu fiquei em dúvida se Mato Grosso do Sul, Minas, tinha 2 pessoas. Né, e ele me respondeu isso que eu estou lhe falando, que a mesma percepção nossa aqui, né? Se o município já está um pouco mais avançado, chegou num patamar, a gente consegue ter uma sensibilidade maior do gestor municipal, do secretário, da comunidade, das pessoas envolvidas. Quando não, há uma resistência maior até de perceber como o município vai conseguir se beneficiar com isso. E no início eu falei que a regionalização não proporciona isso, né? Mesmo aquele município não tendo grande potencial, não tendo qualquer potencial, ele conseguir se beneficiar da economia do turismo, né? Isso é fato e muitas vezes isso não é enxergado, né? Por outro lado, João, a regionalização tem, isso a gente percebe de forma muito clara, tem proporcionado uma mútua ajuda, né, entre os municípios de uma mesma região.
né? Aquele município que está um pouquinho mais lá atrás consegue ver aquele município que está lá mais na frente como mais organizado, então ele tem buscado essa informação, feito muitas vezes benchmark naquele município, né? O município que está mais à frente também tem aprendido com quem está lá atrás, porque, né, ele se enxerga um pouco lá atrás e ele lembra de alguma coisa né, que foi feita naquele início para ele melhorar um pouco mais na frente. A gente tem isso tem sido bem positivo. Até mesmo entre esses grupos, de se manter essa discussão nesse período de pandemia, que há essa tendência, né, que não deveria, mas que a gente vê uma tendência em desarticular, não pela né, pelo momento em si, mas muitas vezes, né, por a coisa acalmar o setor, né, dar aquela parada e você vai relaxando aquilo ali, mas assim, esses grupos têm conseguido manter um nível de discussão aí entre eles e isso tem sido bem satisfatório assim, para a gente, né? Na secretaria enquanto técnico também, né? E é interessante que esse ano de 2020 ele vai trazer 2 desafios. O primeiro é esse da pandemia que nós estamos encarando, que é um baque que está atingindo o planeta, mas o segundo que agora diz respeito no mês de novembro às eleições municipais. Então, mais do que nunca, essas instâncias municipais, esses conselhos municipais, eles têm que estar articulados justamente para que todo esse trabalho que vem sendo feito de articulação, de planejamento, de gestão, ele seja mantido independente de quem vai ser o próximo prefeito, de quem vai estar à frente da próxima gestão. Porque senão, se nós não mantivermos essa continuidade de ações, esse levantamento de informações, aí é sempre um trabalho que ele vai ser sempre descontinuado e a gente não vai conseguir atingir o desenvolvimento e a integração com o município e com os atores que é necessário para o turismo nessa nova realidade, né, Diego? Sem dúvida, essa é uma preocupação enorme nossa, né, de se manter, desses conselhos se manterem articulados, só eles, né, apenas eles têm essa capacidade de manter a continuidade do que foi construído, né? Se não houver, né, esse conselho fortalecido, com a mudança da gestão, a gente já sabe que há uma tendência enorme aí para esse enfraquecimento, muitas vezes até a extinção do colegiado. Isso é fato. E foi trazido aqui para a gente tanto uma realidade que acontece em Barra do Bugres, que acontece em Sorriso, é um desafio para esses interlocutores lá na ponta, lá no município. É compreensível a resistência por parte dos serviços turísticos, dos empresários, a dificuldade de informações, de dados oficiais, mas também é preciso utilizar deste momento, desse desafio, para que a gente tente estruturar de agora para frente. Para trás, acredito que dependendo da informação, nós não vamos conseguir compilar aqueles dados. Então é tentar já estruturar de agora para frente e demonstrar para esses interlocutores lá, que fazem parte do trade, que fazem parte do Conselho Municipal, que agora essa atividade ela vai ser levada de uma forma mais planejada, com uma política pública mais perene, né, Diego? Sim, na verdade são dados que vão servir para eles, né? Para se pensar política pública e privada para que o setor do turismo funcione, né? Para que o segmento dele funcione. Só retomando então, estávamos falando nessa importância desse desafio que vai ser esse ano de 2020, justamente porque teremos um pós-pandemia e teremos um momento de pós-eleições municipais. E, acima de tudo, precisamos que esses atores lá na ponta, eles consigam demonstrar na prática que aquelas políticas descontinuadas, elas ficaram no passado. Agora a gente precisa desse planejamento, dessa gestão e desse Conselho Municipal de Turismo com a participação ativa e efetiva para que possamos ter políticas perenes lá nos municípios, né, Diego? Sim. Veja bem, João, são duas questões que atingem o turismo, mas que se, por outro lado, aquele município tem um conselho articulado, fortalecido, um conselho de turismo, se ele tem um planejamento turístico no seu município, ele vai ter uma dificuldade bem menor, não é que ele não terá, né, que a gente
não sabe né, a realidade de cada um, mas há uma tendência que ele tem uma dificuldade bem menor do que aquele, que o conselho não está fortalecido, que ele não tem minimamente um plano de trabalho, um planejamento que norteie a atividade no destino. Né? Então veja que são intervenções aí que ocorrem, são preocupantes, mas que essa preocupação é ampliada por conta justamente dessa ausência de planejamento, dessa articulação entre os atores. E vai ser... Eu estou ouvindo um eco aqui, João. Eu não sei se alguma coisa, se você tem algum áudio aí fora ligado. Não. Tô só pelo fone. Tá parando um eco aqui para mim. Tá. Acho que Voltou? Melhorou? Não, ainda... Oi. Ainda tá. Aqui para mim eu tô... Vamos aguardar mais um pouco, ver se tem melhor. Aqui para mim ele tá tranquilo, o áudio tá chegando bem. Ok. Então só complementando isso que você falou, Diego, mais do que nunca esses municípios, esses conselhos municipais, eles precisam também estar dialogando com esses futuros gestores que vão estar à frente das suas pastas, para que eles compreendam também o que já vem sendo feito e que a gente não corra aquele risco que sempre aconteceu de engavetar para começar do zero um novo trabalho, um novo projeto, né? Sim, o que foi discutido de forma participativa, né, entre o conselho, considerando que há, né, várias representações, deve ser respeitado, né? Se há necessidade de mudança, se o novo gestor tem algo diferente, sem problema, o planejamento ele é mutável, né? E é bom que seja assim, mas que passe pelo conselho a sua nova ideia, a sua nova proposta, e ela pode ser válida, né? Desde que esse conselho entenda que é válido, que pode ser somada, não há problema nenhum. O que não pode é iniciar algo do zero, né? Se desprezando o que já vem sendo construído, o que vem sendo dialogado. E dentro desse choque que foi, como que vocês têm visto aí, como que você tem visto com relação a esse turismo já visando esse novo normal, nessa retomada que a gente tem acompanhado que está se desenhando para ser gradativa, mas principalmente com o temor das pessoas fazerem viagens de longa distância, ela pode ser uma retomada mais local, mais regional. Que perspectiva que você vê? Tudo caminha para esse turismo mais regional, né? Pelo que a gente falou no início. Primeiro, tempo livre, né? Que talvez essas pessoas não tenham esse tempo livre, ou aquela que tem, talvez pela uma indisponibilidade de emprego, e aí vai faltar o recurso para ela viajar, né? E a questão ainda da biossegurança, né? Da malha aérea, né? De você, né? Ninguém sabe como estará a malha aérea, se vai ter toda a disponibilidade, né? No início. E a questão de segurança também, de você ter receio de estar numa aeronave muito tempo, estar em longos destinos. Então, tudo aponta para uma tendência de um turismo mais regional e mais responsável do ponto de vista sanitário, né? Mesmo que a pandemia esteja caminhando aí para um controle, né, mas que haja essa responsabilidade maior para que não, né, a pandemia ela veio de forma muito rápida, né? A gente outro dia estava assistindo acontecendo do outro lado do mundo, quando nós acordamos estava na nossa porta, né? Então, e surpreendeu, por mais que a gente veja e não entenda, acho muito distante, e ela chegou e causou aí o que já vinha causando no mundo, que é esse impacto aí negativo no turismo. E aí, como o turismo precisa de gente, precisa de deslocamento, sem dúvida, duramente afetado. E por mais que nós não queríamos que isso acontecesse, mas esse choque com essa realidade da pandemia acaba servindo como uma orientação, um reflexo, para que a gente entenda também que o turismo de massa ele acaba sendo uma preocupação grande e que deve ser combatido. Porque tem muitos municípios, em se tratando de Mato Grosso, por exemplo, que eles só tinham uma perspectiva de quanto mais gente, melhor. E às vezes a gente estava falando ali de atrativos naturais e o impacto acaba sendo muito grande. Então a gente vai ter que ter essa paciência. E creio eu também que é um momento onde esses gestores, esses municípios, eles podem estar buscando nessa organização para esse desenvolvimento, porque você foi bem feliz quando falou, não adianta esperar acabar a pandemia para começar a se pensar o que fazer, como estruturar esse turismo.
é o momento de já começar a dialogar agora, já começar a trazer aquela chuva de ideias, aquelas iniciativas que podem ser aplicadas ali dentro da realidade de cada município, porque nas lives anteriores nós tivemos 2 exemplos que foram bem interessantes, um do Conrado e outro do Ramon. Então, um na parte de meios de hospedagem e outro na parte de A e B. Esses protocolos, eles são essenciais, principalmente esses protocolos sanitários, mas já era uma preocupação que os segmentos eles estavam tentando combater há muito tempo. Que a gente sabe que tem alguns hotéis aí que eles não têm alguma preocupação com relação a essa parte da higienização, e restaurantes, bares também, eles precisam ter essa visão mais crítica com relação à qualidade, não só no atendimento, mas na estrutura deles, né, Diego? Não precisa ser algo chique, mas algo condizente com a realidade do turista, né? Sim, sim. E agora a exigência é muito maior, a atenção do turista em relação a isso é bem maior. Muitas vezes ele passava despercebido em várias coisas, agora não, né? Depois dessa situação toda, então a gente tem realmente aí um mercado que vai se comportar de forma bem diferente e que quem vai dizer que se vai permanecer no mercado ou não é esse turista, né? Não é o prestador, né? É o próprio turista que vai demandar ou não conforme o que ele entender que está respondendo o que ele necessita, né? A necessidade dele, a segurança dele. Então, segurança no turismo sempre foi um item importante, né? Segurança não só alimentar, né, sanitário, como segurança de risco quando você está numa cachoeira, num rio. E agora isso aí vai ser uma observação bem maior, vai ter um peso maior quando você configurar, formatar esse produto turístico. E essa questão das informações e principalmente de potencializar o seu município foi trazido na primeira parte da live com relação à plataforma integrada de turismo, PIT. Ela realmente tem se mostrado rica com relação a você conseguir compilar as informações dentro de cada município e colocar ali para que o turista, antes mesmo de sair de casa, ele já tenha uma noção de qual estrutura ele vai estar encontrando. Mas a representante até de Barra do Bugres, ela comentou que, no primeiro momento, eles estavam solicitando para os interlocutores de cada segmento estar fazendo essa atualização de informações, mas aí eles viram que é mais fácil eles buscarem as informações e o departamento ou a secretaria municipal ela mesma fazer o trabalho, e até uma maneira deles terem uma confiabilidade desses dados que eles vão estar levantando ali, né, Diego? Fala um pouquinho mais desse pitch aí para o pessoal. Na verdade, vai ser uma plataforma que o Estado buscou em parceria com Minas Gerais, né, onde vai concentrar toda a oferta turística do Estado. E aí é onde entra a participação fundamental dos municípios e regiões, porque, como nós falamos, é onde o turismo acontece, né? Então, é o município que tem que inserir essa informação, né, inserir de forma responsável, com qualidade, para que essa plataforma, a informação dessa base, que na verdade é um inventário, inclusive utilizando a metodologia do inventário da oferta turística preconizada pelo Ministério, e que ela migra o que é de interesse para a divulgação, passa a ser migrado para um site de divulgação. E o mais interessante disso tudo é que ele não é um site estático, né? Não é um site comum. Para o turista, ele vai ver um site como ele vê qualquer outro site de promoção, mas para a gente, né, que está atuando, sabe que tem toda uma base de informação, né, sólida, que ele recolheu essa informação. E ele vai conseguir, de forma, né, através de inteligência artificial, ele linkar aquele atrativo com as agências que vendem aquilo. À medida que a agência colocou que vende aquele destino, o próprio sistema coloca essa agência embaixo do atrativo lá. Da mesma forma, quando o hotel colocou o endereço que está naquele destino, a plataforma puxa aquele hotel lá. Então, o turista vai ter de forma muito confiável, né, com a assinatura do poder público, toda a oferta turística daquele destino, e o turista vai poder acessar em breve aí, escolher um destino ou escolher um atrativo e saber onde ele pode buscar esse serviço, onde ele pode se hospedar, onde ele pode se alimentar, né, enfim, de forma, né, reunido num só lugar, de forma mais segura, e a gente está apostando muito nisso aí com o auxílio dessa retomada. A plataforma é muito complexa, né? A gente no início vai ter que fazer muitos ajustes, como já está fazendo,
mas a gente tem apostado aí para essa retomada, né, diante de toda essa dificuldade que os destinos têm enfrentado e vão enfrentar ainda nesse início, mas a gente retornar com essa plataforma, cada destino com seu microsite, podendo apresentar o seu, né, a sua oferta, eu acho que isso vai auxiliar bastante, né? E isso aí vai ser fundamental. Colocar na prateleira. Vai ser fundamental quando a gente fala de colocar na prateleira, porque de um lado, otimizar para quem trabalha no segmento, e de outro lado, para o turista que vai ter essa praticidade de encontrar as informações antes mesmo de sair de casa. Então ele já consegue se planejar melhor. E você falou que nessa retomada é um desafio grande, porque mais do que nunca a gente vai precisar desse diálogo local, desse diálogo, dessa sinergia entre a adjunta de turismo no âmbito estadual, dos municípios, das regiões turísticas, justamente para que os objetivos eles estejam sempre nessa sinergia, né? Caminhando de forma convergente, para que isso possibilite o desenvolvimento no município e informações oficiais que enriqueçam esse trabalho e essa divulgação e essa orientação de como fazer e o que fazer para cada realidade, para cada município em questão, né, Diego? Sim, sem dúvida. É o trabalho conjunto, não tem jeito. Não é, se esses atores, né, não houver essa articulação entre os atores, se não houver articulação entre os segmentos, entre as esferas, né, fica bem mais difícil de caminhar, principalmente quando você está tratando do setor do turismo, que é tão complexo como a gente discutiu lá no início, né? De um setor complexo, numa cadeia ampla, né, que depende um do outro para funcionar, né, aquilo que nós falamos, por mais que a agência no seu atendimento, na hora de lhe vender um pacote, tenha lhe oferecido um atendimento de excelência, né, com feedbacks, com pós-venda, se lá na ponta, no dia de executar, o hotel lhe atendeu mal, né, a transportadora não foi da forma que deveria, né, aconteceram várias situações desagradáveis, né, esse serviço ele não vai estar completo. Então é bem complexo, é isso que a gente tem que entender, e quando um falha, ele não está falhando ele isoladamente como prestador, né, ele está queimando os demais prestadores que integram aquele pacote, está né, queimando o destino, enfim, é algo de bastante responsabilidade e complexo. Até porque determinados turistas eles não vão falar empreendimento A, empreendimento B. Ele acaba generalizando na localidade A, em tal estado, aconteceu isso, isso e isso, eu tinha uma expectativa, e é principalmente a preocupação de lidar com a frustração. Porque um cliente frustrado, ainda mais depois de uma pandemia, então nós vamos ter que tomar um cuidado muito grande com relação a esse comportamento para esse retorno. Principalmente nessa questão aí da integração entre os serviços no município e na região, né, Diego? Sim, principalmente, né, no Brasil ainda e outros países aí, né, fora da Europa, Estados Unidos, que a viagem ainda é algo que não é comum, né? Muitas vezes você não consegue viajar todo ano, então você se organiza, se planeja financeiramente, principalmente, e você tem uma situação que lhe traz frustração. E aí você ressaltou bem, eu acho que é isso mesmo. Imagina agora, depois desse pós-pandemia, né? Como as pessoas estarão com as suas expectativas, né? Para viajar. Então, as exigências serão muito maiores em todos os sentidos, né? Desde a questão de segurança ao atendimento, e esses destinos precisam estar preparados para isso. Não achar que pelo turismo começar de forma mais regional, das pessoas que estão ali mais próximas, que essas pessoas serão menos exigentes e que, né, deixarão de cobrar, né, a excelência no atendimento. Isso é importante, fique bem claro. E aí você tocou num ponto chave, que é justamente essa preocupação. Esse comportamento nesse retorno, se ele acontecer de forma municipal ou de forma regional. O cuidado ele tem que ser redobrado, porque não podemos correr o risco de eu não vou deixar a desejar, por assim dizer, no atendimento, porque eu conheço fulano, conheço Beltrano. Aí sim que a excelência tem que estar sempre em destaque, né? Essa preocupação em
quanto mais conhecido for o meu cliente, mais qualidade eu vou colocar ali à disposição dele, justamente num planejamento e numa ação conjunta de qualidade, né? É o profissionalismo, né? O profissionalismo que ele tem que perdurar. Diego, dentro dessa temática que nós abordamos hoje, você tem algum livro, teria algum site para estar trazendo de indicação para as pessoas que estão acompanhando esse tema nosso de hoje? Tá, vamos indicar aqui, João. Na verdade, eu separei cinco materiais aqui para a gente abordar, né? Dois, eu acho que você conhece bastante bem, que é o Análise Estrutural do Turismo, do professor Mário Beni. É um livro, eu não estou aqui, eu tenho até esses dois livros que eu vou falar agora, mas está emprestado a um amigo. Né, que eu acho que é um livro bem interessante, que fala muito dessa questão sistêmica do turismo, né, do turismo funcionar realmente como uma engrenagem, de você perceber que se houver falta, né, em um desses, né, desses conjuntos, a coisa vai ter dificuldade de funcionar. O outro livro é o Turismo, Planejamento e Capacidade de Gestão, também no mesmo autor, do professor Mário Beni. Também é um livro interessante que fala muito da questão dos clusters, né, dos grupos, um pouco do que a gente falou aqui de forma ampla. E aí eu queria deixar 3 materiais, que na verdade são 3 materiais do Ministério do Turismo, que se acha fácil em PDF, só dá busca aí pelo Google, colocando o nome do documento e fazendo uma referência ao Ministério do Turismo. Um é o Regionalização, Sensibilização e Mobilização, que trata justamente como eu chegar, né, nessa comunidade, como eu mobilizar, né, a população, mobilizar o trade, enfim, os atores, né? Como eu trazer. Tem 2 situações. Primeiro é sensibilizar, né? Que é esse poder de convencimento, que não é suficiente. É o primeiro grande passo. E o outro é o mobilizar, que é eu fazer essa sensibilização virar ação, né? Trazer essas pessoas e agora vamos transformar esse convencimento em resultado, né? Então esse material ele traz, né, algumas orientações nesse sentido. O outro é orientações técnicas para a criação do conselho municipal, né, que ele vai orientar o município como ele criar o seu conselho municipal de turismo, né, desde trazendo quais seus benefícios, né, como esse conselho pode ser constituído. E o outro é uma instância acima, que é a institucionalização da instância de governança regional, né? Como eu também criar, gerir uma instância, uma IGR, uma instância de governança regional do turismo. E aí, nesse material especificamente, eu faço um adendo, que é uma errata que deve conter nele, que lá ele traz como um dos modelos os consórcios municipais, né? Que foi algo que passou, né, que o Ministério já reconheceu que deve fazer uma errata, porque quando nós falamos em instância, obrigatoriamente, para se considerar uma instância válida, ela tem que ter representatividade não só do poder público, mas da sociedade civil organizada e da iniciativa privada. E quando eu trato dos consórcios municipais, eles são resumidos ao poder público municipal. Então não poderia haver esse reconhecimento oficial como instância de governança, né? Na época esse material passou, né? A gente tem alguns casos em algumas UFs que os consórcios têm participação fundamental, inclusive no repasse de recursos, tudo, mas não é ela a gestora direta. Tem uma IGR e ela é aquela parceira direta que está ali, é um apoio muitas vezes até físico, né? Para se ter um escritório, tudo, mas não é ela a IGR. Né? Eu estou deixando isso claro para não ser excluído o consórcio municipal. Pelo contrário, eu acho que tem uma força enorme, né? Tem articulação e que deve ser trazido para a discussão da instância, mas na representatividade tem que ser realmente da instância. Então, seriam esses 3 materiais, 2 livros do professor Mário Beni, que você conhece bem, né? São livros usados aí na academia, né? Faculdade, e esses 3 materiais que são materiais do Ministério, que vai orientar conselho, instância de governança e a parte de sensibilização e mobilização desses atores. Esses materiais que você trouxe, eles são muito ricos, e depois você me passa, porque a gente faz um pós-live,
e coloca por escrito as temáticas abordadas, essas sugestões que você trouxe. Tranquilo. E esses dois do professor Mário Beni, eu sou suspeito para falar, porque na orientação dele do mestrado análise estrutural, ele é o eixo norteador para planejamento, para gestão. Sim. E mais do que nunca a gente precisa ter acesso a esse material, justamente porque você foi bem feliz nesses materiais que trouxe. Essa preocupação que nós temos, que precisamos ter de um estabelecimento turístico que ele pode começar a se organizar até a formação de um cluster, uma rede de colaboração. E é isso que justamente a gente precisa ter essa visão. E você foi feliz também quando trouxe o exemplo dos consórcios, que eu sou muito fã da estrutura dos consórcios intermunicipais de desenvolvimento econômico, social, turístico, e eles realmente podem vir como parceiros para as instâncias de governança. Tanto pela estrutura, devem vir, né? Tanto pela estrutura física quanto pelo corpo técnico que eles têm, tem muito a agregar para essas instâncias de governança aqui em Mato Grosso. É uma dica muito boa isso aí. Diego, quais seriam suas considerações dentro dessa temática que nós abordamos hoje, atores locais, descentralização, desenvolvimento, já nessa perspectiva de que o pós-pandemia é uma realidade, mas é um momento que nós precisamos estar nos organizando, planejando, não esperar passar a pandemia para então começar a planejar essa retomada do turismo. Isso, embora, como nós falamos, embora seja um momento bem negativo para o turismo, né, a gente aproveitar aí e ser um momento de reflexão e planejamento do setor, né, que os gestores municipais, né, quem está lá na ponta, ter esse olhar que algumas atribuições são intransferíveis, né, que cada destino precisa fazer a sua lição de casa, que numa análise mais técnica, como nós, né, chegamos a abordar aí, é a esfera mais importante, que é onde o turismo de fato acontece. Então, se ela tem que estar fortalecida, ela tem que estar articulada, né? Os conselhos municipais são fundamentais. Se esse conselho não tiver fortalecido, vai desmoronar tudo que está lá em cima, né? Então, tem que ser um alicerce, né, forte para que, né, que a região se organize e ela possa fazer uma gestão, porque ela vai estar mais tranquila sabendo que a ponta lá está funcionando. Então, aí sim ela vai ter tranquilidade para fazer uma gestão regional, para propor projetos regionais, porque o local está organizado. Então, isso é fundamental. O turismo vai retomar, isso aí é fato, né? Ele tem essa capacidade também, né, de se recompor. Isso aí vai acontecer. Vai demorar um pouco mais de tempo, né, para o turismo retornar em sua totalidade, mas a gente vai começar por esse regional. Os prestadores precisam se organizar, né? A gente tem visto pessoas se organizando, aproveitando esse momento também de muitas lives, né? Tem muitas lives boas que têm trazido informação, né? Você mesmo, como falou, tem realizado várias aí, tem colocado isso disponível, né, em canais no YouTube. Então, assim, aproveitar esse momento para isso, né? Para refletir, para se organizar, né? Para aprender, buscar uma qualificação. E aí, quando esse turismo retornar, está melhor preparado para desenvolver o setor, né? No mais, eu queria agradecer esse convite aí que você fez, né? Nós tivemos uma conversa lá atrás, né? Eu me coloquei à disposição e você já topou, e parabéns pela iniciativa aí de estar discutindo aí o turismo de forma bem técnica e à altura que o setor merece. Bom, Diego, eu que agradeço pela participação. Quando nós conversamos lá atrás, conseguimos organizar essa agenda, pensamos numa temática bem condizente com essa realidade que estamos passando, que estamos precisando, e eu reforço o que você disse, nessa importância de que as instâncias de governança estejam fortalecidas, os conselhos municipais estejam fortalecidos, que é uma maneira também de incentivar os empresários do setor a ver que agora precisa de políticas sérias. Então eles podem caminhar juntos, podem confiar no trabalho
da Adjunta de Turismo aqui de Mato Grosso. A equipe técnica ela é capacitada, ela está alinhada com o que o Ministério do Turismo vem trazendo para que os estados e municípios organizem, mas a gente precisa desse dever de casa, desse engajamento lá nos municípios, desses gestores compreendendo a importância do turismo, como foi dito na primeira parte por um participante, sem participação não há desenvolvimento, então a gente precisa ter essa visão. No mais, agradecer a todos que estiveram presentes conosco hoje, nessa temática de atores locais, descentralização e desenvolvimento do turismo, porque o turismo é isso. Nós precisamos acompanhar cada segmento para ver qual que é a realidade, as dificuldades, o que se pensa para esse pós-pandemia, justamente porque o turismo depende dessa relação entre as pessoas, entre os segmentos, e acima de tudo a gente precisa entender que essa troca, ela fortalece o turismo local, e é no local, é no município que esse turismo acontece. E o turista, nesse pós-pandemia, ele vai vir mais preocupado com os protocolos, com a segurança, mas acima de tudo, essa troca com o lugar onde ele vai estar visitando, conhecendo, ela vai ser maior. Então, precisamos ter essa estratégia, essa vontade, esse trabalho integrado, porque com a participação da população temos muito a ganhar. Essa live, ela fica salva no IGTV aqui do Instagram, e na segunda-feira nós estaremos disponibilizando na íntegra o vídeo final no nosso canal do YouTube. Diego, novamente obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho à frente dessa regionalização, dessa proposta de diálogo com os municípios aqui de Mato Grosso, no âmbito do governo federal e do que vocês têm trazido de melhor para orientar esses municípios. Muito obrigado novamente mesmo. Fique com Deus, se cuide por aí, que vocês possam estar desempenhando bem o trabalho de vocês, mas acima de tudo com os devidos cuidados e protocolos necessários. Obrigado, João. Obrigado a todos que nos acompanharam. Um abraço. Até a próxima. Boa noite, então. Obrigado novamente, Diego. Boa noite.